Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso é o que disse Pedro, conforme narrado em Atos 3, verso 18. Pedro estava pregando e chamando aquelas pessoas a confessarem os pecados deles, em busca de arrependimento e, assim, perdão dos pecados. Sabe, confissão é uma graça. Apesar de nós termos algumas dificuldades em confessarmos os nossos pecados. Mas é somente por meio desta graça concedida na confissão que nós somos convencidos a abandonar a nossa própria justiça e correr para os misericordiosos braços da justiça do Senhor. Mas confissão definitivamente não é algo que nós encaramos com naturalidade. Para nós é natural outras coisas. Por exemplo, é natural nos acharmos mais justos do que somos. Eu sou assim, você também. É natural nós culparmos as pessoas pelos nossos erros. É natural dizermos que o nosso comportamento foi causado por causa da circunstância. É natural nós exercitarmos então o nosso sistema de defesa interior para nos proteger quando alguém vem nos confrontar sobre o nosso erro, nossa fraqueza, nosso pecado. Esse sistema radical de autojustiça é que faz com que seja tão natural nós nos irarmos, virarmos a mesa quando somos confrontados e dizermos a quem nos confronta que eles são tão pecadores que nós. Muitas vezes dizemos que eles são mais pecadores do que nós. Nós, então, nos enxergamos assim como guardiães da lei, muito mais naturalmente do que como desobedientes da lei. É muito comum, no contexto de crentes, de igreja, apresentarmos então versículos, conhecimento bíblico, como a prova da nossa espiritualidade, da nossa maturidade espiritual. E assim é natural termos então muito mais interesse em nós mesmos do que na própria lei, na palavra, no reconhecimento da nossa condição, conforme a lei nos aponta. É natural, então, nós termos muito mais interesse no pecado do outro do que no nosso próprio pecado. É natural ser mais crítico das atitudes e comportamentos das outras pessoas do que críticos com os nossos pecados. E nós fazemos isso sem ver. E por isso eu achei importante pensarmos sobre isso hoje. Porque do contrário, nós naturalmente permaneceremos cegos à profundidade da nossa necessidade espiritual. Nós não temos como algo natural fazer autoexame, confessar, reconhecendo o erro, porque isso exige de nós humildade e é antinatural sermos humildes. Essa cegueira espiritual e um coração satisfeito e orgulhoso de si nos impedem de ter essa atitude de confissão, de coração quebrantado, de humildade. Você pode estar passando por um momento terrível agora. E ainda assim você está lutando, se esforçando para provar para você mesmo que você merece mais. Você é bom. E que você está nessa condição porque Deus, quem sabe, você pensa, é mal. Ou a pessoa que vive no mesmo ambiente que você é má. O seu patrão é mau. O nosso país é mau. E assim você transfere e não assume. Você não se arrepende. Nesse texto de Atos, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro está fazendo exatamente essa exortação. Reconheçam que foram vocês que mataram o Filho de Deus. Confessem-se, arrependam-se e então os seus pecados serão perdoados. Veja que notícia confrontadora contra tudo aquilo que é natural do nosso ser, mas ao mesmo tempo aquilo que o apóstolo prega
É confortador. Porque basta que você lute contra todas essas coisas que são naturais, exercitando-se num simples ato de humildade e reconhecimento de que você não é o herói do planeta. Você não é o único justo da Terra. Assim você reconhece que só Cristo é, e nele você pode encontrar o perdão dos seus pecados, até mesmo dos pecados que você nem sabe que cometeu. Nosso pecado não nos entristece porque nós não vemos o pecado. E é irônica essa tendência de ver a justiça que não temos, mas não ver o pecado, a maldade que nós cometemos, que nos corrói a cada dia das nossas vidas e nos coloca em situações como muitas vezes nós vivemos, em momentos tão tristes. A confissão, então, para que você se exercite nela, e ela é necessária todos os dias, ela funciona assim: você não pode confessar algo que não lhe causou profunda tristeza. E você não pode sentir tristeza de algo que você não percebeu, e então você não pode se arrepender. Confissão está ligada a arrependimento. Uma das mais importantes operações da graça, desse meio de graça da confissão, é Deus nos conceder olhos, capacidade de enxergar os nossos próprios pecados. Espero que você esteja captando o que eu estou dizendo. É você se apresentar diante de Deus com o coração quebrantado, dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Como o salmista bem disse. Senhor, mostra-me as faltas. Senhor, perdoa-me, até das faltas que me são ocultas. Essa atitude é uma atitude de humildade. É uma atitude antinatural, eu sei. Mas é aí que você encontra a graça. A graça do arrependimento, da confissão, do perdão. A graça de Deus sobre a sua vida. Quando os nossos olhos são abertos por Deus, nós vemos com clareza o que há dentro de nós, a profundidade da maldade do nosso coração. Quando nossos corações, então, entram nessa atitude humilde e admite o que agora Deus tem te concedido olhos para ver, nós então podemos saber e conhecer o poder da graça transformadora, resgatadora, perdoadora, que está à nossa disposição, desde que nós nos arrependamos, confessemos os nossos pecados. Mas por que é assim? Porque o que estamos fazendo nessa atitude simplesmente não é natural para nós. Em face do próprio pecado, por exemplo, Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. Então, Adão e Eva se esconderam. Mas nenhum deles admitiu o pecado, confessando o pecado com o coração contrito. Quando eles são então confrontados pelo Senhor, eles dizem: não é culpa minha. Mas você tem uma grande esperança. Você pode clamar ao Senhor hoje e parar de se esconder atrás desse escudo de autoproteção, de orgulho, de altivez, que te impede de reconhecer, de confessar os seus pecados. Peça ao Senhor que Ele destrua as defesas do seu coração. Peça a Deus que Ele retire de você o medo de expor a sua fraqueza e seu erro. Peça a graça de parar, considerar, ouvir, receber e até se entristecer ao conhecer o seu pecado. Então, confessar e arrepender-se. Isso é uma grande oportunidade
em que você pode se apresentar ao Senhor com coragem, confiança, porque Ele já conhece o mais profundo do seu coração. E Ele te chama a não ter medo, mas simplesmente se apresentar a Ele com o coração contrito, humilde, quebrantado. Tudo isso é possível porque Jesus Cristo, o único justo, pagou com preço de sangue para que todo aquele que nele crê e confesse os seus pecados, buscando salvação unicamente, somente em Cristo Jesus, simplesmente por meio da fé, será salvo eternamente. Experimentará nessa vida já a graça de viver dia a dia buscando a leveza do arrependimento. Essa é a vida que o Senhor nos chama a ter diante dele agora e por toda a eternidade. Por causa dele, Jesus Cristo, você não precisa mais viver com medo da sua própria injustiça, constrangido por causa do seu pecado. Ele bem sabe, e isso é exposto nas Escrituras claramente, todos pecaram. Comigo não é diferente. Reconhecer isso traz leveza, porque o fardo do pecado é retirado dos seus ombros. Porque eles estavam sobre os ombros de Cristo na cruz do Calvário. O seu auto-engano, a sua justiça própria, são muito mais perigosos para você do que você consegue compreender. Portanto, entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais, ele fará. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, por este meio de graça que o Senhor nos concede, da oração, de apresentarmos, ó Pai, de forma humilde e contrita, confessando os nossos pecados. Obrigado porque, pela fé, os nossos olhos são abertos e em Cristo Jesus, uma vez que nos arrependemos e confessamos, os nossos pecados são perdoados. Abra os nossos olhos, ó Pai. Permita-nos enxergar e conhecer um pouco mais sobre os nossos pecados, para que então nos exercitemos no arrependimento e confissão dos nossos pecados ao Senhor, encontrando em Ti a graça perdoadora. Perdoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.